Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo, professor de Química. Nós iremos trabalhar um tema aí que fala sobre o estudo do átomo, um tema que é trabalhado também na área de biofísica. Então, nós iremos falar um pouco sobre essa espécie aqui, o átomo. Como vocês estão observando, o átomo ele apresenta um núcleo onde existem partículas positivas chamadas de prótons e existem partículas sem cargas nenhuma chamadas de nêutrons. Ao redor desse átomo, nós temos os elétrons. Então, nós iremos estudar um pouco sobre os átomos. Iremos fazer uma comparação entre os átomos. Então, iremos comparar átomos relacionados às suas estruturas. Então, comparando os átomos, nós iremos perceber que, por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós temos dois átomos de cloro, onde eles apresentam os mesmos símbolos, eles estão apresentando o mesmo número atômico e eles estão apresentando diferentes números de massa. Então, o número atômico é esse número que fica embaixo, o número de massa que fica em cima. Essas duas espécies, elas apresentam simbologias iguais, semelhantes. E os números atômicos também são iguais. A diferença é no número de massa. Consequentemente, no número de nêutrons também. Esse cloro ele apresenta a massa 35, ele apresenta o número atômico 17 e apresenta o número de nêutrons 18. Esse outro apresenta o número de massa 37, número atômico 17 e número de nêutrons 20. O que eles têm de semelhante? Os seus números atômicos. Quando as espécies apresentam o mesmo número atômico, pertencendo obviamente ao mesmo elemento químico, nós dizemos que esses elementos são classificados como isótopos. Então, o que são os isótopos? São átomos que possuem o mesmo número atômico, diferentes números de massa, tá? Mesmo símbolo, diferentes números de nêutrons. Então, essas espécies aqui são chamadas de isótopos por apresentar o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons. Nós temos um outro exemplo aqui de 3 átomos de hidrogênio, onde eles estão apresentando também o mesmo número atômico. Observe que os 3 apresentam o mesmo número atômico, são do mesmo elemento químico. O que está diferenciando um do outro é o número de massa. Os números de massas dessas espécies serão diferentes. Consequentemente, os números de nêutrons também. Então, quando nós temos espécies que apresentam o mesmo número atômico, mesmo símbolo, diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons, nós temos os chamados isótopos. Ok? Então, o que são isótopos? São átomos que apresentam o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons e pertencem ao mesmo elemento químico. No caso dos isótopos de hidrogênio, nós temos nomes especiais. Só os isótopos de hidrogênio que apresentam esses nomes especiais. O hidrogênio 1, que tem massa 1, ele é chamado de monotério ou hidrogênio leve. O hidrogênio 2, que tem massa 2, ele é chamado de deutério ou hidrogênio pesado. O hidrogênio 3, ou que tem massa 3, é chamado de tritério ou trítio. Ok? Então, somente os átomos de hidrogênio que apresentam esses nomes especiais. Beleza? Nós iremos perceber agora um outro exemplo de caso de isotopia. Isotopias ou isótopos. Tá? Então, nós temos aí mais um caso de isótopos. São átomos que apresentam o mesmo número de P, mesmo número de prótons. Mesmo número atômico, observem aí, portanto, mesmo número de prótons. As massas são diferentes. Tá? Então, fixa aí, as massas são diferentes e os símbolos também, aqui, semelhante às características dos prótons, são iguais. Então, eles são isótopos por apresentarem o mesmo número atômico, mesmo elemento químico, diferentes números de massa e diferentes números de nêutrons. Então, nós temos aí o carbono 12, esse termo ele é utilizado, tá? Quando nós falamos de isótopos, nós falamos sobre em relação às massas deles. Nós falamos carbono 12, se refere ao carbono que tem massa 12,
Carbono 13 se refere ao carbono que tem massa 13. Carbono 14 se refere ao carbono que tem massa 14. Então, é dessa forma que nós chamamos os elementos químicos isótopos. Nós temos um caso aqui onde o cálcio e o potássio eles estão apresentando o mesmo número de massa. Observe na simbologia lá que eu tenho o potássio com o número de massa 40 e o cálcio com o número de massa 40 também. Eles apresentam números atômicos diferentes, são de símbolos diferentes. Então, nesse caso, nós temos os chamados isóbaros. O que são isóbaros? São espécies que apresentam a mesma massa, elementos químicos diferentes, números atômicos diferentes e números de nêutrons também diferentes. Observe que a massa do cálcio é igual à massa do potássio. Números atômicos são diferentes e os números de nêutrons também. Tranquilo? Então, os átomos que apresentarem o mesmo número de massa serão considerados isóbaros. Isóbaros, os átomos que apresentarem o mesmo número de massa. Ok? Nós temos aqui um outro caso de semelhança atômica. Observe que agora eu tenho um cálcio, o seu número atômico é diferente do número atômico do potássio. O seu número de massa é diferente do número de massa do potássio. Qual a semelhança entre eles? Os símbolos são diferentes, né? Qual a semelhança entre eles? O seu número de nêutrons. Como determinar o número de nêutrons de uma espécie? Massa menos número atômico. 40 menos 20, 20. Então, vai dar 20 nêutrons. 39 menos 19, 20. Então, as duas espécies estão apresentando o mesmo número de nêutrons. Quando essas espécies apresentam, quando dois ou mais átomos apresentam o mesmo número de nêutrons, nós dizemos que esses átomos são átomos isótonos, a sua classificação, por apresentarem o mesmo número de nêutrons. Então, observe aí que eles apresentam a mesma quantidade de nêutrons, só que os números atômicos são diferentes e os números de massas também, assim como o símbolo dos seus elementos. Tranquilo, pessoal? Então, vamos resolver uma questãozinha para fixar aí o que nós aprendemos sobre esse tópico de semelhanças atômicas, isótopos, isóbaros e isótons. Fechou? Se tiver dúvida, tu volta ao vídeo para ouvir a explicação mais uma vez. Nessa questão, ele entregou 1, 2, 3, 4 espécies químicas, ok? Temos o bromo com massa 40, número atômico 35. Nós temos o criptônio com número de massa 80, número atômico 36. Nós temos o outro bromo com número de massa 81, número atômico 35. Nós temos o outro criptônio com número atômico 36, número de massa 81. Vamos ver o que pede a questãozinha. Ele está afirmando aqui o seguinte: 1 e 2 são isótopos. 1 e 2 são isótopos. O que são isótopos? São espécies que apresentam o mesmo número atômico, ou o mesmo número de prótons. Onde nós temos o número de próton? Aqui embaixo. Esse número é um número atômico, que indica o número de prótons. Ele está afirmando aqui que eles são isótopos. Para eles serem isótopos, esse número atômico deveria ser igual a esse número atômico, que não é o que nós estamos observando. Portanto, essa afirmação é uma afirmação falsa. Quando, nesse modelo de questão, para você gabaritar, para você responder, você vai marcar um dos números que estão à frente de cada afirmação. Se a afirmação for verdadeira, você marca o número da esquerda. Se a afirmação for falsa, você marca o número da direita. Tranquilo? Ok? Então, como essa afirmação aí foi falsa, nós iremos marcar o número da direita, porque essas espécies 1 e 2 não são isótopos. Nós estamos observando isso aí. Observe que ele está desenvolvendo a questão, né? O bromo, o 1, o 2, criptônio, as massas aqui são iguais, os números atômicos são diferentes, os números de nêutrons também diferentes. Nesse caso aqui, o número de massas são iguais, eles são isóbaros e não isótopos. Então, afirmação falsa. Na segunda afirmação,
ele traz assim, o elemento 2 e o 4 são isóbaros. Isóbaros significa mesma massa. O 2 com o 4. Então, você vai observar o 2 com o 4. Para eles serem isóbaros, eles têm que apresentar massas iguais. Então, a massa desse 2, do criptônio, é diferente da massa do outro criptônio. Então, eu não tenho aí um caso de isóbaros, tá bom? Se você for observar direitinho, você vai perceber que o número atômico dele é igual ao número atômico desse outro. Então, eles são isótopos e não isóbaros. Portanto, a afirmação ela é falsa. Observe que ele trouxe o outro elemento, o criptônio, o 4 aí, com sua massa, seu número atômico, seu número de nêutrons. Então, comparando o 2 com o 4, eles são isótopos, mesmo número atômico, e não mesmo número de massa, como ele está propondo aí na afirmação. A outra afirmação diz que o átomo 1 e o átomo 4 são isótonos. O que são isótonos? São espécies que apresentam o mesmo número de nêutrons. Ele pede para você comparar o 1 com o 4. Comparando o 1, que é esse, com o 4, que é esse aqui. Ele afirma que eles são isótonos. Para eles serem isótonos, deverão apresentar o mesmo número de nêutrons. Observe que o 1 tem 45 nêutrons e o 4 tem 45 nêutrons. De fato, eles são isótonos. A determinação, mais uma vez, de número de nêutrons é só fazer a massa menos o número atômico. Só fazer a massa menos o número atômico. Então, essa afirmação ela é verdadeira. A afirmação terceira, quarta afirmação, né? Na ordem 3, começando do 0 as afirmações. Nessa afirmação, o texto diz o seguinte: o 2 e o 4 são isótopos. Isótopos significa mesmo número de prótons. Então, o 2 e o 4, que ele quer que você afirme aí, né? Então, 2 e 4. O 2 com o 4, eles apresentam o mesmo número atômico? Sim, então eles são isótopos. Então, a afirmação verdadeira. A afirmação 4, o 3 e o 4 são isóbaros. O que são isóbaros? São espécies que apresentam o mesmo número de massa. Observe que ele está pedindo para você responder relacionado ao 3 e ao 4. Ao 3, que é esse aqui, e ao 4. O 3 e o 4 são isóbaros, como propõe a questão? Então, olha que o 3 tem número de massa 81 e o 4 número de massa 81. Se as massas são iguais, nós podemos afirmar que eles são isóbaros, sim, ok? Então, o 3 apresenta o mesmo número de massa igual ao 4, ok? Vamos para mais uma questãozinha aí. Então, nessa questão, ele trabalha sobre semelhanças atômicas. Mais uma vez, vai falar sobre isótopos, isóbaros, isótonos. Ele traz o seguinte texto: o elemento químico B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons, e isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, pode-se afirmar que os elementos A, B e C apresentam, respectivamente, números atômicos iguais. Então, eles apresentam, respectivamente, números atômicos iguais, A, B e C. É isso que nós iremos observar. Então, vamos lá. Nós temos o átomo B, que ele traz no texto lá, que o átomo B possui 20 nêutrons. Tá? A informação aí colocada no desenvolvimento da questão. Ele fala que o átomo A ele tem número atômico 18. Observe que ele fala que o elemento químico B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. A possuindo 18 prótons, seu número atômico 18. Ora, observe que tem uma afirmação lá na questão. B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A.
Se B é isótopo do A, então o número atômico de A vai ser igual ao número atômico de B. Então, consequentemente, B deverá apresentar número atômico 18. Tranquilo? Então, continuando aí o desenvolvimento da questão. Observe que nós vimos aí, já que eles são isótopos, os números atômicos de A e de B serão iguais. Continuando o texto. O texto continua dizendo o seguinte: o elemento químico B possui 20 nêutrons, é isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons, e isóbaro do elemento químico C. Quem é isóbaro de C? A questão está falando do elemento químico B. Então, quem é isóbaro do elemento químico C? O elemento químico B. Observe que nós determinamos aqui, conseguimos determinar o número de massa de B. Por quê? O número de nêutrons de B é 20, o número atômico 18. Para determinarmos a massa de B, é só somar o número atômico mais o número de nêutrons. Então, olha, para determinarmos a massa, é o número atômico mais o número de nêutrons. Número atômico 18, número de nêutrons 20, a massa nós iremos encontrar 38 para o elemento químico B. Então, observe aí, no desenvolvimento da questão, que nós achamos 38 como número de massa para B, somando o número atômico mais o número de nêutrons. Sobre C, olhe que o texto diz o seguinte: o elemento químico B é isso de A e ele é isso de B. O que é que ele é de B? Ele é isóbaro de C, aliás. B é isóbaro de C. Se B é isóbaro de C, então nós podemos afirmar que os números de massas são iguais, porque eles são isóbaros, ok? Então, isóbaros são espécies que apresentam o mesmo número de massa. Isótopos A e B são isótopos, eles apresentam o mesmo número atômico, ou número de prótons, como queira. Então, o texto da questão traz isso aí sem problemas, né? C, mais uma outra informação que ele traz em relação a C, tem 16 nêutrons. Então, o C apresenta 16 nêutrons. Com esse dado, eu consigo achar o número atômico de C. Como assim? O número atômico de C vai ser o número de massa menos o número de nêutrons. Então, vou determinar o número atômico de C, que é a massa menos o número de nêutrons. Quanto é a massa de C? 38. Para achar o número atômico. Quanto é o número de nêutrons de C? 16. Então, o número de massa dessa espécie, o número atômico, aliás, dessa espécie, vai dar 22. Então, nós conseguimos aí, então, determinar o número de massa de C, número atômico de C, né? Número de massa 38, número atômico 22, número de massa de B, número atômico 18, número atômico de A, número de massa não foi necessário trabalhar aqui. Então, ele pediu aí, respectivamente, os números atômicos são iguais a quanto? O de A, 18, B, 18 e C, 22. Gabarito aí, letra E. Tranquilo? Vamos abordar um tema agora que fala da eletrosfera do átomo, que nós iremos estudar sobre a eletrosfera do átomo. Então, nós iremos ver como é o comportamento, a estrutura da eletrosfera do átomo, aquela região que fica ao redor do núcleo. O núcleo é a região central, a eletrosfera é a região que fica ao redor do núcleo. Então, a eletrosfera do átomo é dividida em níveis de energia ou camadas eletrônicas. Então, nós temos a eletrosfera do átomo dividida em 7 camadas ou 7 níveis de energia. Vamos ver uma representação. Observe que nós temos aí o átomo com o seu núcleo e ele trazendo as suas subdivisões. Então, o átomo ele apresenta um núcleo com 7 níveis de energia ou 7 camadas de energia.
Essas camadas de energia são denominadas K, L, M, N, O, P, Q, partindo do núcleo até a sua parte mais externa. Então, a nomeação das camadas ou dos níveis, ela se dá dessa maneira, do início K até o final Q, de 1 a 7. Então, você pode falar camada K ou nível 1. O nível 1 é o que fica mais próximo do núcleo. E assim sucessivamente. Nível 2, o camada L. Nível 3, o camada M. Nível 4, o camada N. Nível 5, o camada O. Nível 6, o camada P. E nível 7, o camada Q. Então, o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera. É um dos modelos atômicos que vieram mais na frente depois de Rutherford, aí proposto pelos químicos, pelos estudiosos. É na eletrosfera que nós temos os elétrons. Confere? Então, nós temos no núcleo prótons e nêutrons, e na eletrosfera nós temos os elétrons. Cada nível desses aqui, ou cada camada dessa aqui, tem uma quantidade máxima de elétrons. A primeira camada só pode no máximo 2 elétrons, a segunda camada só pode ter no máximo 8 elétrons, a terceira camada só pode ter no máximo 18 elétrons, a quarta só pode ter no máximo 32 elétrons, a quinta só pode ter no máximo 32 também, a sexta camada, o nível P, só pode apresentar no máximo 18 elétrons, e a última camada só pode conter 8 elétrons no máximo. Esses dados foram determinados experimentalmente, cada camada com o seu número máximo de elétrons. Tranquilo? Nos estudos sobre a eletrosfera do átomo, nós iremos fazer a determinação da estrutura da eletrosfera de um átomo em relação aos elétrons, como eles estão distribuídos, ou como eles são distribuídos. Por isso que nós iremos estudar o chamado diagrama de Pauli. O diagrama de Pauli traz uma representação mais direta de como os elétrons estão divididos e como eles são distribuídos. O diagrama de Pauli é constituído dessa estrutura. Observe que nós temos camadas de K a Q, da primeira até a última, ok? Cada camada contendo subníveis de energia. Então, aqui nós temos camadas K, L, M, N, O, P, Q. E aqui nós temos subníveis de energia. Subníveis 1S, 2S, 2P. Subníveis para o nível 3, 3S, 3P, 3D. Para o nível 4, 4S, 4P, 4D, 4F. Então, esse diagrama aqui foi proposto por Linus Pauling. Através de seus experimentos, ele construiu esse diagrama para facilitar a distribuição eletrônica nos átomos, ou seja, como os elétrons são distribuídos nos átomos. Então, para isso, nós iremos trabalhar sempre com esse diagrama, para efetuarmos a distribuição eletrônica dos átomos. Então, aqui nós temos subníveis de energia. Portanto, nós teremos aí os níveis de energia, as camadas de energia, divididas em subníveis de energia. Para entendermos melhor, vamos usar o diagrama como de fato manda Linus Pauling. Segundo Linus Pauling, o preenchimento da eletrosfera dos átomos se dá seguindo essa ordem das setinhas na diagonal, porque essa ordem indica a ordem crescente de energia na eletrosfera do átomo. Nós iremos ver aí um outro detalhe. Cada subnível de energia, o subnível S, olha aqui embaixo, tem uma quantidade máxima de elétrons, cada subnível. Se cada nível tem uma quantidade máxima de elétrons, cada subnível também apresenta uma quantidade máxima de elétrons. O subnível S só pode ter no máximo 2 elétrons, então cada subnívelzinho aqui S vai apresentar no máximo 2 elétrons, ok? Cada S aqui. Então, você preenche aí o diagrama de Linus Pauling com cada subnível aí, S,
contendo no máximo 2 elétrons. Ora, ele pode ter menos, mas não pode passar de 2. Se o subnível não tiver nenhum elétron, ele deixa de existir. Ok? Então, cada subnível aí, S contendo 2 elétrons. Observe lá que cada subnível P vai apresentar no máximo 6 elétrons. Fechou? Então, P, 6 elétrons. Observe que lá embaixo também você vê o valor de referência para a quantidade de elétrons no subnível D. Cada subnível D tem a quantidade máxima de elétrons. Subnível D, 10 elétrons. Ok? Então, olha aí, ó, o diagrama aí sendo preenchido por completo. O subnível D contendo 10 elétrons no máximo. Tranquilo? O subnível F, por sua vez, vai apresentar no máximo 14 elétrons. Ficou um pouco borrado ali. Deixa eu dar uma consertada. Tá? Vamos lá. Então, o subnível F contendo no máximo 14 elétrons. Qual a importância desse diagrama? Ele indica a ordem correta de distribuir os elétrons na eletrosfera de um átomo. Vamos ver o exemplo do átomo de cálcio, que possui número atômico 20. Como fica a sua distribuição eletrônica? Então, nós iremos sempre seguir esse diagrama. Então, observe que o átomo tem número atômico 20, eu vou distribuir 20 elétrons usando o diagrama. Primeiro, eu vou começar por 1s2. Então, eu vou sempre usar o diagrama nessa ordem. 1s2, depois 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e assim sucessivamente. Olha o cuidado que você tem que ter. Você não pode usar a distribuição nas linhas horizontais, usando o diagrama na sequência horizontal. Tá? Tem que usar o diagrama na sequência diagonal, como tem o traçado das setas aí. Então, eu quero distribuir 20 elétrons. Aí eu começo por 1s2. Se eu comecei por 1s2, eu distribuí apenas 2 elétrons, porque aqui eu tenho o número indicando a quantidade de elétrons. Esse número na frente indica o nível de energia. Esse número, essa letrinha, indica o subnível de energia. E aqui indica o número de elétrons contidos aí nesse nível e nesse subnível. Então, nós iremos começar desse jeito. 1s2, distribuímos 2 elétrons. Na sequência, observe no diagrama, você começa por 1s2, depois 2s2, 2s2, até o momento aqui nós temos 2 elétrons no primeiro subnível, mais 2 aqui, 4. Então, nós temos 4 elétrons distribuídos aí. Tranquilo? Faltam 16 elétrons, já que nós teremos que distribuir 20 elétrons. O próximo. Observe que depois do 2s2, você não desce, vai seguindo sempre a diagonal. Acabou a linha diagonal, você volta no comecinho da outra diagonal. Então, por isso que 1s2 veio primeiro, depois 2s2 e agora 2p6. Então, 2p6. Se você for observar na contagem dos elétrons, que são os números que ficam em cima, você vai contar 2 mais 2, 4, mais 6, 10. São 20 elétrons, então faltam mais 10 elétrons para serem distribuídos. Professor, eu posso colocar aqui 2p10? Não, o P só pode no máximo 6 elétrons, observe lá. Tá? O D só pode no máximo 2 elétrons. Então, cada um tem a sua quantidade máxima de elétrons. Temos que obedecer aí a quantidade máxima de elétrons de cada um dos subníveis. Dando sequência na distribuição eletrônica, já que ele tem número atômico 20, depois do 2p6, vou lá no diagrama e vejo quem vem depois do 2p6, que é o 3s. Ok? Então, depois do 2p6 é o 3s2. Até aqui, 12 elétrons distribuídos. Como é que vocês contam os elétrons? Nós iremos contar os elétrons. 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Então, são 20 elétrons que nós iremos distribuir. Então, faltam 8 elétrons. Vamos na sequência. Depois do 3s2, observe que nós fizemos 1s2,
2s2, 2p6, 3s2. Depois do 3s2, volta e pega o 3p6. Então, na sequência, nós teremos o 3p6. Se daqui do 1s2 até o 3s2 deram 12 elétrons, mais 6 dá 18 elétrons. Então, se são 20, precisamos de mais 2 elétrons aí. Então, você vai usar o diagrama, vai lá no diagraminha, para fazer o uso dele na substituição correta dos elétrons do cálcio. Então, depois de 3p6, já que até aqui nós temos 18 e são 20, faltam 2 elétrons. Depois de 3p6, olha lá, 3p6, segue a setinha, 4s2. Então, nós temos aí a configuração do cálcio pronta. Contando os elétrons, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. 20 elétrons distribuídos. Tranquilo? Vamos ver o caso do átomo de ferro. O átomo de ferro tem número atômico 26. Como vai ficar a sua distribuição eletrônica? Começando o uso do diagrama, nós começamos por um S2, depois 2S2, depois 2p6, observe que nós estamos usando a ordem lá do diagrama, tá? Para distribuir quantos elétrons? 26 elétrons. Até aqui nós distribuímos 2, mais 2, 4, mais 6, 10. Serão 26 elétrons que nós iremos distribuir. Então, 1s2, olha a ordem no diagrama, depois 2s2, depois 2p6, depois 2p6 quem vem? 3s2, observe lá que ele preencheu. Observe que depois de 3s2, não tem mais ninguém na frente do 3s2, nós iremos voltar para o 3p6. Então, na sequência, 3p6. Sempre conferindo a quantidade de elétrons para ver se chega ao número atômico proposto na questão. Não pode passar, né? De 26, nem pode faltar. Tem que ser exatamente a quantidade proposta na questão para distribuirmos os elétrons. Então, eu tenho 2 elétrons nesse primeiro subnível, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18. Se são 26, nós iremos dar sequência até completar os 26. Então, depois do 3p6, quem vem? Então, vamos lá para o diagrama, descendo, segunda linha, depois de 3p6, 4s2. Eu clico e aparece o 4s2. Então, faltam mais elétrons para chegarmos até o número atômico 26. Depois de 4s2, quem vem? Depois de 4s2 é o 3d10. Então, nós iremos clicar no 3d6. Professor, e agora eu não entendi. Se lá tem 3d10. Então, vamos lá. Vamos fazer a contagem. Tirei o 3d6 e iremos conferir os elétrons para ver se chegou até o 26. Olha, 2 elétrons aqui, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20. Né? Se até aqui deu 20, para 26 faltam quantos? 6. Então, eu vou colocar 3d6. Professor, depois do 4s2, vamos aqui, ó. Depois do 4s2, aí não tem ninguém lá na frente. Havia um 3d10. Por que não colocou 3d10? Porque se eu colocar o 10 aqui, vai passar de 26 elétrons. Então, eu tenho que preencher até o número atômico, o número de elétrons que a questão propõe. Eu não posso aumentar no último subnível acima da sua capacidade, mas posso diminuir. Então, por exemplo, o subnível D, ele comporta no máximo 10 elétrons. Eu não posso colocar 11, nem posso colocar 12, nem mais que 10. De 10 abaixo. O P, eu só posso colocar de 6 abaixo. O S também tem o seu número máximo de elétrons. Nós iremos aí colocar no máximo 2 elétrons. F no máximo 14, enfim. Então, cada um apresenta seu número de máximo de elétrons, mas pode ser menos. Essa alteração só vai ocorrer no último subnível. Nos anteriores, não ocorre na distribuição eletrônica. Há raras exceções. Nós iremos ver em um outro momento. Então, está a distribuição aí do átomo de ferro, tá? Com 26 elétrons. Está a distribuição do átomo de cálcio com 20 elétrons. Ok?
A partir dessa distribuição, nós podemos obter a distribuição eletrônica por camada. Nível 1. Olha, esse número é o número que indica o nível. O 1s2 está onde? O 1s2 está logo aqui na frente, em cima. Então, ele está no nível primeiro. Quem é o primeiro nível? K. Vocês lembram que o átomo, ele apresentava um núcleo, a primeira camada, a camada K, a segunda camada, camada L, e assim sucessivamente. Então, a primeira camada é a camada K. Então, a camada K, com 2 elétrons. Cada um deles aí apresentando 2 elétrons nessa primeira camada. A segunda camada, olha, o número 2 indica a segunda camada e o número 2 aqui na frente também indica a segunda camada. Então, esses dois subníveis aqui, 2s2 e 2p6, pertencem à segunda camada. Se eles pertencem à segunda camada, eles apresentam a mesma quantidade de elétrons. Okay? Então, a segunda camada é a camada L, com 8 elétrons. A terceira camada, que é a camada M, observe que o 3 aqui indica a camada, o 3 aqui indica a camada, e o 3 lá, por último, também indica a camada eletrônica. Ok? Se esses três subníveis, o 3s2, o 3p6 e o 3d6, pertencem ao terceiro nível, quantos elétrons ele está apresentando nesse nível 3? Então, 14 elétrons. Se você conta aí, dá 14 elétrons. E por último, nós temos a camada 4, tá? O nível N. Nível 4 também pode ser falado, tá? O camada N pode ser falado. Então, a última camada aí apresentando quantos elétrons? 2 elétrons nessa última camada. Tranquilo, pessoas? Então, tu revisa devagarzinho, vai fazendo aí umas pausas e treina aí a distribuição eletrônica ou a configuração eletrônica dos átomos. Ok? Então, nós iremos aí para um exercício para entendermos aí a ordem de subníveis de energia. Nessa questão aqui, ele está pedindo assim, agrupando os subníveis 4F, 5P, 6S, 3D, em ordem crescente de energia, teremos. Qual a ordem? Será que está na ordem esses subníveis aí? Tá? Então, primeiro vem quem? Se você for observar, eu tenho 1S, 2S, 2P, 3S, né? 3P, 4S, 3D. Então, olha aqui, o 3D, ele vem antes de todos esses outros aqui, antes do 5S, do 6P, do 4F. Então, 3D é o que vem primeiro na ordem. Depois de 3D, 4P não tem lá, né? Depois de 4P, 5S, 5S tem lá, ok? Então, vai ser o segundo na ordem. Depois de 3D, 4P não tinha, aí tem o 5S. Depois de 5S, quem vem? Aí a gente segue, volta. 4D. 4D está presente lá na questão? Não. 5P também não está presente na questão. 6S também não está na ordem lá. Ok? Então, reinicia novamente. 4F. 4F está na questão? Então, 4F vai ser aqui. Então, vocês estão acompanhando qual é a sequência? Ok? Então, tem que acompanhar a sequência direitinho e seguir essa ordem, porque essa ordem aí é a ordem de energia crescente, ordem de energia crescente. Então, primeiro, nós tivemos quem? Nós tivemos, como foi determinado, né? O 4F, veio lá depois. Primeiro, nós tivemos o... deixa eu digitar aqui. Primeiro, nós tivemos o 3D, né? Na ordem, ok? 3D, depois do 3D, o 5S, tá? Depois do 5S, sempre seguindo a diagonal. Tivemos o 4F e depois o 6P. Então, gabaritada aí a questão. Letra D. Colocamos em ordem crescente, segundo o diagrama. O diagrama é quem determina essa ordem crescente das espécies químicas. Tá bom? Então, olha uma questãozinha aqui. O número de elétrons no subnível 4P do átomo de manganês, que tem no átomo 25, é
O que é que ele quer? O número de elétrons no subnível 4p. Então, para isso, nós iremos efetuar a distribuição eletrônica dessa espécie que tem esse número atômico, 25. Vamos lá. Efetuando a distribuição eletrônica, né, 25, começando por um S2. Nós sempre temos que começar por um S2. E vamos continuar a distribuição até chegar em 25. Então, nós temos um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Por que terminou em 3D5? Por que 1S2 primeiro? Então, ó, é só seguir o diagrama. 1S2, depois 2S2, sobe, está vendo a setinha na diagonal? Nós estamos respeitando o critério, a regra. Então, 1S2, 2S2, depois 2P6, depois 3S2. Observe que a sequência é essa. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, depois do 3S2 lá. 3S2, cadê você? 3S2, né? Finaliza e vem para o 3P6. Depois do 3P6, 4S2. Então, 3P6, 4S2. Tá? Então, depois do 4S2, vem o 3D. Ficou 3D5. Por que ficou 3D5? Pela contagem dos elétrons. Tem que dar 25. Não pode passar de 25, nem pode ser antes ou menor de 25. A questão pede o seguinte: qual é o número de elétrons no subnível 4p? Nós efetuamos a distribuição e vimos que essa espécie que tem esse número atômico não tem o subnível 4p, porque a ordem aqui não é a ordem crescente, aqui é a ordem crescente de energia, tá? Então não tem nenhum subnível 4p. Então 0 é a resposta dessa estrutura aí. Vamos ver aqui a distribuição eletrônica. Vamos distribuir os elétrons em íons nos cátions, que são os íons positivos, como vocês estão observando aqui, né? E iremos distribuir nos ânions, nos íons negativos. Como é que eu determino a quantidade de elétrons nessa espécie aqui? Eu faço o número atômico menos a carga. É aquela continha invertida, né, na química que nós falamos. Para acharmos a quantidade de elétrons em um íon positivo, você pega o número atômico e subtrai aí o número de carga dele. Então, 26 menos 2 vai dar quanto? 24 elétrons. Então, eu tenho que efetuar a distribuição de uma forma que fique 24 elétrons. Ora, o que nós temos aqui? A distribuição 1s2, 2s2, seguindo o diagrama, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, aqui nós temos 26 elétrons. 26 elétrons. 26 é o número atômico. Nesse caso, o número atômico aqui está batendo com a distribuição. Só que aqui em cima nós temos a quantidade de elétrons. E essa espécie não tem 26 elétrons. A quantidade de elétrons dessa espécie é 24, porque você vai determinar a quantidade de elétrons em um íon positivo, fazendo o número atômico menos a carga, e não o número atômico mais a carga. Então, 26 menos 2 vai dar 24. Então, aqui só pode ficar 24 elétrons. Se aqui tem 26 elétrons, eu tenho que tirar 2 para ficar 24. Para ficar 24, eu tenho que tirar elétrons da última camada e não do último subnível. Então, os elétrons irão sair da última camada e não do último subnível. Então, nós iremos tirar esse subnível e a distribuição eletrônica do íon vai ficar nesse formato. Ok? Tranquilo? Vamos ver um outro caso. O caso aqui é o caso de ânions. Como é que nós iremos efetuar a distribuição eletrônica do ânion enxofre? O enxofre tem número atômico 16, número de carga menos 2. Então, nos ânions, a determinação de elétrons ela é feita da seguinte maneira: o número atômico mais o número de elétrons. Ok? Então, na formação de íon positivo, o íon positivo perde elétron. E nós vimos lá. Foi? Ele perdeu elétron e se transformou em um íon positivo. Nesse caso do íon negativo, ele ganhou elétrons. Então, ao invés de 16, ele vai ficar com 18 elétrons, porque a continha é ao contrário. E nós iremos distribuir os 18 elétrons dessa espécie.
usando o diagrama. 1s2, 2 elétrons distribuídos, 2s2, então 2 elétrons mais 2, 4. Nós teremos que distribuir 18 elétrons. Depois 2s2, 2p6. Estou olhando nas suas anotações aí o diagrama, usando o diagrama de Paulo, né, para determinar isso aí. Então, 2 mais 2, 4 mais 6, 10. 10 elétrons, tá? Mais 2, 12 elétrons. Mais 6, 18 elétrons. Então, nós temos aí a distribuição eletrônica do íon de enxofre. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Tranquilo, aluno? Então, vejam bem. Aí, nós finalizamos essa nossa aula falando de semelhanças atômicas, isótopos, isóbaros, isótonos, e falamos de distribuição eletrônica. Então, tu assiste aí o vídeo uma ou duas vezes para fixar, para entender, e faz os exercícios para fixar aí a aplicação desse conteúdo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Espero que você tenha gostado do vídeo, da explicação. Bons estudos e até uma próxima aula. Aquele abraço.